amigo de Jane, rapaz! E aí, de Jane, tudo bom? Sou eu, Xaropinho Couve, mano. E aí, tudo bem, querido? Eu tô passando aqui pra mandar uma boa noite pra você, mano. Isso mesmo, do Xaropinho Couve, rapaz. Porque você, de Jânio, você, maior sucesso! Olha só, rapaz, eu queria como é que diga? Eu não me lembro. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu queria que você colocasse eu, Xaropinho, também, mano. Lá no seu grupo, tá bom? Porque você já colocou aquele outro Xaropinho lá, fedido, meu irmãozinho, entendeu? No grupo lá, mano. Colocou até a foto dele. Coloca eu também, de Jânio. Senão eu vou chorar. É muito triste pra um rato ficar morando nos esgotos. Entendeu? Não é fácil não, viu? De Jânio, escuta aí, mano. Eu vou contar pra você. Vai te lascar, seu fedido. Tamo junto, Dijão. Vai lá, vai encher o saco de ouro.